A ética da literatura, não cessar de dizer, mesmo não podendo dizer tudo. Esse é o 33 Brasil Lab Review da Universidade de Princeton, com curadoria de Marília Librandi, professora, escritora e pesquisadora de literatura e culturas brasileiras. Você vai acompanhar agora a segunda parte da conversa de Marília Librandi com a psicanalista Maria Homem. Professora da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, Maria Homem é também pesquisadora do Núcleo de Vestas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Formada em Psicologia pela mesma USP, ela realizou também cursos de pós-graduação em Estética e Psicanálise pelo Collège International de Philosophie e pela Universidade Paris 8, na França. Ela é também doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Entre outros, Maria Homem é autora de No Limiar do Silêncio e da Letra, traços da autoria em Clarice Lispector, lançado pela Boitempo em parceria com a EDUSP. Marília Librandi é autora de Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta, da editora Relicário. Professoras, boa conversa. A gente fica aqui na escuta. Você começa, né, com uma citação linda do poeta italiano Giuseppe Ungaretti, que diz: a palavra é uma breve ruptura do silêncio. Então, essa ideia de que estamos envoltos num silêncio e a palavra rompe, né, a palavra diz. E aí você começa. Na produção clariciana, é recorrente a busca de algo além do texto, que estaria ao mesmo tempo à sua margem, impronunciável e no seu cerne mais íntimo. Esse algo que não se consegue dizer e, no entanto, se busca dizer, é justamente o que impulsiona o movimento paradoxal realizado a partir do que denominamos silêncio. A falta impulsionando a escrita, que procuraria então significar a inapreensível totalidade do vivido. Se o ideal de apreensão global permanece, ele é posto em xeque pela própria estrutura linear e fracionada da linguagem. Somente se pode apontar tanto o todo quanto o silêncio através e a partir da palavra. A questão não é tanto ter uma palavra para apontar o silêncio, mas sim a de, sem a palavra, não haver sua ausência. Dessa maneira, o discurso literário cumpre a sua função, pois a tentativa de fazer palavra não é vã, ao mesmo tempo que não é completa. E eu termino a citação. A vivência precisa ser cercada linha a linha, letra a letra, na cadeia contínua e sucessiva de termos parciais que é o texto, sempre aquém ou além do ser, também localizado num tempo ou outro, em constante defasagem com sua tradução em palavras. E aí você diz, é aqui que se insere a política de Clarice para lidar com esse fazer palavra. Sua arma para atravessar o silêncio é a poesia. Né? É um belíssimo, né, início de capítulo e que condensa, né, uma tradição filosófica e literária de pensar esse silêncio, de cercar esse silêncio com a palavra, mas de um modo que parece que apenas Clarice consegue do jeito que ela consegue. Não é? Isso que você estava dizendo de fisgar a entrelinha, né? Quer dizer, de você lançar a palavra para dizer o silêncio incorporar a palavra, né? Esse vai e vem entre o que a gente está dizendo, é como se a gente parasse agora de falar, né? Diz assim, o que é exatamente que eu quero dizer? E o que eu quero dizer está entre o que eu digo e o que eu não digo, não é, Maria? Está entre... Sempre entre, condenado ao entre, né? Uhum. Chega um dia que você se acalma,
Isso, com essa impossibilidade estrutural de dizer tudo. Não é da ordem da impotência, que eu acho que essa é uma passagem lógica muito importante, porque a gente fica num lugar de eu não consigo, né? Eu sou impotente para fazer isso. E aí, de repente, você fala, nossa, dei um salto lógico. Eu saio da impotência para a impossibilidade. Não é estrutural. Então, ok. Então, vou falar e ok. E, assim, depois vai acabar essa mesa aqui, vão acabar os nossos 33 minutos, que são poucos, né, Marília? E eu vou falar, nossa, esqueci de falar aquilo que era óbvio, era muito importante. Como é que eu não falei aqui? Né? Que aí a gente fala, nossa, nesse momento que... Sabe quando você fica à noite rememorando, às vezes, o dia, em fases mais intensas, aí, né, como diz, assim, a insônia é toda a escrita dos ditos, os não ditos e os reditos, e os potencialmente dizíveis. Então, a gente, um dia, se acalma com isso, porque, ok, né? E de alguma forma, eu acho que a Clarice ela soube se equilibrar exatamente aí, né? No não desistir, porque você pode desistir. Você pode falar, já que, então, já que o capitalismo venceu, já que a onda, enfim, já que a potência, a força, já que o centrão, qualquer coisa. Então tá, então fuck off, né? A postura do cinismo. Já que o mundo é assim, então tá. Não, você tem uma postura ética, porque a gente está falando de um sujeito que também vai se colocando numa posição que é moral, é um sujeito moral, tem um ethos, moral no melhor sentido da palavra, nobre sentido, né? Em que você diz, olha, então, eu tenho uma posição a sustentar, né? Não ceder do seu desejo, como diria Antígona, na leitura do Lacan, né, a ética da psicanálise, a ética da literatura, não cessar de dizer, mesmo não podendo dizer tudo, estando condenado ao me-dir, ao meio dizer, né, a essa, se bem que aqui acho muito importante a gente também fazer uma diferenciação, que daria, nossa, outros 33 minutos, mas juro que eu vou pegar só 2 polos, que é que tipo de silêncio a gente também está falando, que tipo de escuta, né? Porque o silêncio ele é estruturante, porque você agora silencia e escuta enquanto eu falo, e depois a gente troca, e essa é a dança necessária para que tenha a grande conversação. Esse é o silêncio da produção, mas tem o silêncio do recalque. Tem o silêncio daquilo que é recalcado, daquilo que é negado, que é obstruído, que é jogado para debaixo do tapete, e que faz sintoma, faz dor, faz mal, faz angústia, né? E que não cessa de não retornar, o retorno do recalcado. Que eu te diria, quando retorna, escuta, é segunda chance. Então, né, quando vem um analisante falar, porque esse sonho que me atrapalha, porque eu jurei que nunca mais ia fazer isso, caí na mesma armadilha, casei com o mesmo tipo de mulher, entrei na mesma roubada de relação, ou fui mandada embora de novo. Escuta. E tem, eu acho que um terceiro silêncio, que é um silêncio da opressão, é um silêncio do calar, né, é um cala-boca, às vezes abala. É Marielles e derivados, né? Do bem ou do mal, bandidos e mocinhos no grande teatro mundi que são calados, silenciados e que aí não é a borda. Então, isso também é interessante a gente diferenciar aqui, que a gente está também falando do escutar, que ele é permitir a vida do outro. Como a mãe cala para o bebê vir, ao mesmo tempo que a mãe fala para o bebê vir. Ela tem que tá, ela vai nomear, ela vai falar, Marilinha, que fofa, vem cá, e isso é uma pulsão fundamental, isso também foi muito legal que você marcou, né, a pulsão invocante,
É uma pulsão basal do humano, antes do olhar. E vem junto, depois dialetiza com o olhar. É como você foi nomeado, que voz, que sons você escutou, o que te apazigua, o que te acalma, como é que foi função materna, paterna, onde tinha o sim, o não, o acolhimento. O que me lembra um outro trecho que eu queria ler, que está mais para o meio, para o último terço, a mulher da voz, né? Essa subparte, aqui é um pouquinho mais longo o que eu vou ler, que a gente está em perto do coração, como você falou, é central aqui no livro, né? É assim que o sistema simbólico, vinculado à máquina de escrever, legado do pai, que abre o livro, né? Tic-tac, tic-tac, tic-toc, tac, 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 tac. As teclas, quando tinham esses sons, esses barulhos. É assim que esse sistema simbólico, legado do pai, que examino no capítulo seguinte, une-se ao legado da mãe e da mulher da voz, entre aspas, a quem Clarice faz referência em seu primeiro romance. O terceiro capítulo, de Perto do Coração Selvagem, foi primeiro chamado de A Mãe, e depois, por alteração da autora, passou a chamar-se apenas O Dia. Nesse capítulo, o pai conversa com um amigo. É noite, e Joana, criança, escuta o diálogo que, em determinado momento, gira em torno da mãe, chamada Elsa. Diz o pai: ela morreu assim que pôde, que é uma frase incrível também de ser recortada, né? A garotinha, com medo de dormir, será embalada no colo do pai, enquanto pensa. E aí eu vou ler a citação da própria Clarice. Hoje, então, ela estava com medo de Elsa, mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça nele. Sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços. Dizia sem falar: não, não, não. Para animar-se, pensou: amanhã bem cedo, ver as galinhas vivas. Tem muita coisa nesse trecho. E eu poderia, enfim, dá para abrir aqui com toda uma estrutura triangular, edípica. Claro que você já está sabendo onde eu quero chegar, né? Mas assim, mas além disso, o dia, a noite, a angústia da noite, que é em alguma medida, em grande medida, angústia de separação, né? Você se aninhar no colo e falar, não vai, não vai. E aquele cheiro, então, eu também gostei desse, né, porque tem a pulsão invocante, tem a pulsão escópica do olhar, pulsão oral, pulsão anal, e tem algo do cheiro, que é muito importante, porque a gente está na Madeleine de Proust, a gente está em vários, a gente volta no tempo para saber o que é a cena, o que é a sensorialidade do vivido, o radical da experiência pré-verbal, pré-palavra, que eu estou usando esse termo pré-verbal que fica pequeno dentro do que é a imersão do ser com todos os seus sentidos antes de decifrar o real. Então, a gente nasce aí, nesse caldeirão, nessa imersão, e aí a gente vai separando, aí que a gente vai separando e nomeando cheiro, olhar, escuta, gosto, feminino, masculino, materno, paterno, palavra, né, signo, símbolo, e aí a gente vai até aprendendo sinais gráficos muito estranhos, vírgula, 2 pontos, hífen. Então você vê, a gente está no ápice da discriminação simbólica, que é fazer tudo isso, né? Então, esse trecho também é interessante para ver essa outra dimensão do que eu chamaria esse vivido, esse real do corpo, esse puro ser e levemente aí, um Dasein, e
toda a grande escalada e o esforço nosso, quase como se separar, né? Se separar dessa lama da experiência para discriminar, para a gente ser, para a gente ter um nome, um lugar e saber onde a gente está, tempo, espaço, combinação, né? Toda a armadilha gráfica que a gente desenha sobre a vida, né? E que é o que ajuda a gente a viver, e ajuda a gente a dar sentido. E a literatura da Clarice, ela é isso e não é. Ela vai ajudar a dar sentido, mas ela flerta o tempo todo com esse amálgama do vivido, né? E vai fazendo vários recursos para chegar nessa densidade. Isso também achei muito bonito do livro, né? Representar isso. Lindo, Maria, lindo, lindo. Eu acho que é, de novo, quer dizer, essa mulher da voz, né? E essa cena tão linda dela, justamente no colo do pai, né? Órfã de mãe, né? Justamente morreu assim que pôde, né? Como você disse, essa frase impressionante, né? Que poderia ser um outro tópico de conversa, né? Mas isso me faz pensar, né, Maria, também nesse lugar da voz da mulher, mas também nesse lugar da escuta, né? E disso que já foi tão debatido e conversado, e a gente sempre fica naquela margem, assim, para não cair em essencialismos divisores, né, de papéis, mas eu acho que existe um lugar dessa escuta, né, que a Clarice inscreve e que tem a ver com o seu corpo de mulher, né, com a sua voz de mulher, com esse lugar de receptividade, né, porque eu acho que quando a gente ocupa, e agora eu vou dizer isso para ler um trecho seu, que é justamente essa ideia de que, assim, o que é pensar um autor, ou uma autora, escritora, que escreve de ouvido, né? Quer dizer, a autoridade é sempre aquele que fala para ser o dono da voz, ter o domínio do seu discurso, né? Estar ciente daquilo que diz. Agora, a escritora que fala a partir do ouvido, ela fala desse lugar, desse entre, né, que você está apontando o tempo inteiro, desse lugar que fica em silêncio, né, e que se verbaliza, né, que vem para fora, mas é uma autoria receptiva, né, aquele que escuta, e também, por isso, também uma espécie de Clarice psicanalista, né, da vida humana, né, animal e vegetal, né, porque tem esse lugar dessa escuta que daí se amplia para uma escuta do mundo, como você disse também. E aí eu queria ler, para jogar a bola para você, girar a roda do disco para você, né? Que é justamente numa passagem do seu livro, né, do seu estudo, você está justamente discutindo essa questão da autoria, e aí é muito bonito porque você cita um escritor que eu também citei brevemente. Você diz assim: a poesia de Fernando Pessoa é emblemática desta questão. Ele, de forma diversa de Clarice, toca na autoria e a transforma, multiplica e, portanto, coloca em xeque o estatuto da identidade em sua concepção de sujeito. Tem-se aí um autor que já não seria, portanto, fechado, estável e idêntico a si mesmo. Muito pelo contrário, o poeta é um ser fingidor, pronto para outrar-se na contínua transformação do sujeito em outro, que sempre se faz presente em sua obra, né? Então, justamente ele, nesse sentido, você diz, passadas algumas décadas dos movimentos anti-humanistas e pós-estruturalistas, podemos dizer que no século XXI não estamos propriamente no domínio da morte do autor, mas na localização do autor em outro escopo, baseado não mais em um primeiro estatuto identitário e imaginariamente coeso do sujeito, né? Então, quando você estava dizendo, né, Maria, dessa Clarice que se espalha na Hora da Estrela, no Rodrigo SM, né, e que mostra a própria concepção do livro se fazendo, né, se desautorizando, né, quase como se apagando e mostrando aquilo que, em geral, a gente que escreve não mostra,
né? Então, como é que foi para você essa autoria pensada via limiar de silêncio e letra? Essa é uma muito boa pergunta, porque, assim, esse é o outro pilar do trabalho, né? Então, assim, tem uma discussão do conceito de sujeito nesse livro, né? Que é uma discussão importante para o pensamento, isso é, vamos dizer, a matriz da filosofia contemporânea, e que já está lá no nascimento da psicanálise. Então, o que é Freud? Por que Freud faz uma virada epistemológica? Por que é um corte radical? Porque ele vai colocar um sujeito sem centro. Ele vai fazer, como diria Lacan, uma subversão do cogito cartesiano. Então, se Descartes vai falar, né, começo do 17, penso, logo existo, e eu deduzo a minha existência a partir da dúvida e da assunção do estamento, eu estou pensando, portanto, deduzo daí a minha existência, né? Aí ele vai fundar o sujeito moderno. A modernidade, ela está ancorada nesse tripé: consciência, pensamento, racionalidade. Quem opera isso? A função egóica. É o eu que opera isso. O que o Freud faz? Ele desmonta, ele dinamita essa concepção de subjetividade e amplia. O eu é uma instância da subjetividade, que está em conflito contínuo com o id, reservatório pulsional, e o Über-Ich, o supra-eu, o super-eu, né? Que tem os ideais de eu, as injunções superegóicas, os imperativos de gozo, os imperativos de ideais. Então, o pobre eu, ele está entre, né, como diz o Freud, cavalga em dois cavalos, o id, o super-eu, e lida com a realidade. Então, a gente tem pelo menos 4 instâncias, que Lacan colocaria mais o falo, para dar conta. Pobre eu, pobre sujeito. O que é o sujeito da pós-modernidade? O que é hoje, o que se reflete, inclusive, nos modernismos, nas vanguardas do 20, no surrealismo Dada, e nas formatações de vanguarda hoje pós-modernas, né? É um sujeito muito mais dividido, descentrado, não racional, e que realmente nem sabe o que diz, de onde diz, e muito menos para quem diz, né? Enfim, eu sei que a gente teria muito mais, eu vou ler uma linha para fechar, que é do seu fecho final, e que está aqui, ó. A fala ocorre sempre em conformidade com o escutar, sobretudo com ter sido escutado. E a pergunta é: como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Você retoma? Também estou retomando. Como leitores, aprendemos com Clarice que é possível ouvir a felicidade dentro de nós e plasmá-la por escrito, para não esquecer. Enfim, espero que estejamos à altura desse plasma. Exatamente, Maria. Alegria, não sei se dá felicidade, de alguma alegria possível. Exatamente, né? E eu te devolvo lendo também, né? Uma passagem sua, né? Que está ao final do capítulo 4, né? Em que você está citando Água Viva, né? E o texto de Água Viva de Clarice diz assim: fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu e você é você. É vasto, vai durar. O que te escrevo é um isto. Não vai parar, continua. E aí você diz: eis um movimento maior dessa ópera em forma de verbo.
o renascimento do ser, envolto em silêncio e palavras, inscrito nos dois polos que o conduzem, o tempo e a narração. Então, não é, Maria? Eu acho que aqui a gente tem esse recado constante da Clarice, né, de que não vai parar, continua, né? Quer dizer, esse movimento maior dessa ópera em forma de verbo, o renascimento do ser envolto em silêncio e palavras, né? Eu acho que a gente se envolveu aqui na nossa escuta mútua, né? Nas nossas palavras, no nosso silêncio, e fica sempre aquele gosto assim, nossa, podia ficar muito mais tempo conversando e trocando, não é? Porque é uma infinitude de potencialidades mesmo, né, que essa escrita abre para a gente, de um ensinamento que nunca termina, né, Maria? Quer dizer, a gente volta a reler, eu releio Clarice, relendo o seu livro, e descubro passagem, falei, nossa, como é que eu não percebi essa passagem antes, né? Ou releio Clarice e redescubro a mesma passagem de novo, né? Mas eu acho que esse aprendizado do viver, né? Do viver e renascer e se recriar, né? É um recado muito potente dessa escrita, né? Atravessando esse limiar, né? E lembrando também que você fala do limiar, e eu falo que a orelha é um limiar, está na borda aqui da gente, né? Está nos nossos lados, também está nas margens, né? Está na borda, e ela é borda e comunica dentro e fora, porque sim, né? Como eu não vi, né? E é como é bom ler o outro, escutar o outro, que te lanterna, te alumia pedaços que foram passando. Por que que eu não vi? Porque o meu inconsciente não estava atento a isso, ele estava em outro canal. Porque isso a gente não controla a nossa atenção. No máximo a gente faz meditação e deixa vir tudo para... Mas você só pode ver e só pode escutar aquilo que você pode escutar naquele momento. Isso faz a gente ficar louco, né? A gente fala que burra, não acredito, eu perdi essa chance, perdi a oportunidade. E claro, sem dúvida, eu mesma uso aquela imagem incrível de Kairos, né? O deus grego do tempo, além de Cronos, outro deus do tempo que é veloz, só tem um fiapo de cabelo, que você tem que agarrar a oportunidade. É verdade, mas ao mesmo tempo era onde o seu inconsciente vibrava. Então, a escuta, ela é borda, mas ela ecoa profundamente com o mais visceral de você, que você nem sabe. Então, por isso que é infinito também, por isso que eu acho que um casamento pode durar um dia e pode durar 10.000 dias. Não sei nem o que é 10.000 dias, é dentro do escopo humano, mas, enfim, muitos milhares. Por quê? Porque você também vai reescutar aquele outro e você mesmo, e se a dança for interessante, vai ter sempre novos silêncios para descobrir, para iluminar. É isso, né? E eu acho que ela tem essa expansão, né, do ser, sempre aparece nela, nascimento, vida e morte, renascimento, nessas expansões da gente nessa outra idade, né, que a gente nem sabe para onde vai, a gente não tem controle, né? Os budistas falam muito disso também, né, dessa expansão da vida, né, na reverberação, na vibração. Então, Maria, eu vou te convidar a fazer um último exercício, uma última partilha de jogo, que é a seguinte. O primeiro livro de Clarice que eu li foi Água Viva. E eu li Água Viva, né, eu tinha uma edição bilíngue, a minha mãe que tinha francês e português, então era um pouquinho mais grosso, porque o livro é bem fininho, né, e eu abria o livro em qualquer página, eu ia lendo, assim, era quase como um livro oráculo, onde caísse era um recado, né. I Ching. Um I Ching. Então, eu te convido a pegar, aí você escolhe ou o meu ou o seu, e você abre em qualquer página e lê uma frase, e eu faço o mesmo. Mas agora já. Tá.
Vou ler uma qualquer. Uma qualquer. De qual livro você está pegando? Ok, daí eu vou pegar do seu. Ok. Não, pode pegar do seu também, vamos ver. Longe de reflexões fracas ou inconsistentes, como vimos no primeiro exemplo do termo auditividade, o que vemos na composição poética altamente elaborada de escritores como Machado de Assis é uma escrita que incorpora um outro encadeamento, uma conexão mais alusiva, cheia de meandros e nuances, uma auditividade consciente, experimentalmente praticada. Então, agora é minha vez. Caímos em Machado e Roberto Schwartz, que eu já peguei ali, o olho já deu uma... Pronto. Viva o grande Machado. Machado está aí, agora vem Maria. Em suma, na tentativa de apreender pela escrita a vida primária, o it, o é da coisa, e captar um instante já, Clarice também estaria envolta na incessante tarefa humana de, através dos veios simbólicos e imaginários, captar o real, inapreensível por excelência, que, no entanto, nos impulsiona, paradoxalmente, para o próprio ato da escrita. Água Viva também explora essa questão. : citação. Não sei sobre o que estou escrevendo, sou obscura para mim mesma. Só tive inicialmente uma visão lunar e lúcida, e então prendi para mim um instante antes que ele morresse e que perpetuamente morre. História não te prometo aqui, mas tem it. It é mole e é ostra e é placenta. Há uma linha de aço atravessando isto tudo que te escrevo. Maria, muito obrigada, muito obrigada. Sem palavras. É um prazer, obrigada mesmo. Você não sabe como foi bom. Muito obrigado, Maria Homem, muito obrigado, Marília Librandi. Eu encerro aqui convidando você a seguir com a gente nessa escuta. E lembro que no dia 10 de maio, a professora Marília Librandi vai oferecer uma aula online sobre a escuta na escrita literária em vários autores. Você pode se inscrever no Instagram da professora Marília. Convido você também a visitar o nosso site, clarice.princeton.edu, a se inscrever aqui no canal do Brasil Lab no YouTube. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para receber avisos dos novos vídeos. Até lá!